Olá, amigos. Boa tarde. Bem-vindos ao 11º podcast Gestores da Hotelaria. Estamos aqui nos estúdios da Rede Prime de Comunicação, no qual já fazemos os nossos agradecimentos, por ceder esse espaço com todo o equipamento, toda a estrutura, para poder fazermos este programa semanalmente. Quero agradecer também os nossos apoiadores, a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, a FBHA, e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABIH-MG, e também o nosso parceiro comercial, a Lavanderia 5 Sec São Pedro. Como de costume, eu passo a palavra para o meu amigo e parceiro Martin Van Islius para fazer a apresentação do nosso convidado de hoje, um jovem hoteleiro que tem uma trajetória profissional extremamente produtiva, extremamente empreendedora, e ele vai contar um pouco disso tudo para nós. Meu amigo Martin, tudo bem? Boa tarde, meu amigo Marcos Valério, tudo ótimo, graças a Deus. Estamos aí virando mais um mês, né? Agora em setembro, e aqui pela 11ª vez com vocês todos, a nossa audiência tão qualificada, composta por hoteleiros, pessoas do trade turístico, amigos em geral, em mais uma edição do nosso podcast semanal aqui nos estúdios da Rede Prime. Muito obrigado pela audiência. Hoje está conosco aqui como eu diria, um termo muito utilizado na língua inglesa, é um self-made man. É alguém que criou, né? A tradução correta seria alguém que se criou por si só, né? Cresceu dentro da atividade da hotelaria, com muito zelo, com muita dedicação, com muito empenho, né? Começou lá atrás em um hotel que eu conheço bem, que é o Mercury Lourdes, né? E em 2004, e está hoje à frente da própria empresa operadora hoteleira Tru Hotéis Multimarcas, e bastante ativo na captação de novos hotéis. Inclusive ele vai falar do mais novo hotel que está sendo inaugurado, já existe, mas está sendo operado agora pela Tru Hotéis em São Paulo. Ele vai contar essa novidade para todos nós, do que se trata esse empreendimento, COSI, em São Paulo. Nosso convidado é André Beckerman. André, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo ao podcast Gestores da Hotelaria, você como membro dos nossos grupos aí atuantes, você e vários executivos, colegas da Tru. Vou citá-los aqui todos nominalmente, porque são pessoas que eu gosto muito. André, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, eu que agradeço o tempo e o convite aí de vocês para participar dessa 11ª edição, né, do podcast. Nada mais sugestivo que a 11ª edição. Hoje a gente, né, recentemente inauguramos ou começamos a nossa 11ª operação, né, de hotéis. Coincidentemente, que bacana. Coincidentemente, né? O tempo veio a nem estivéssemos combinado, né? Exato, nem estivéssemos combinado, não seria esse tempo. Fico lisonjeado pelo convite, daí pelo grupo, né, pela representatividade do grupo, o qual eu acompanho aí já há um bom tempo, né? Sei do quanto conteúdo relevante vocês conseguem trazer aqui para essa mesa para discutir assuntos, para falar um pouquinho de futuro da hotelaria, para falar um pouquinho de presente, para falar de evolução, né, e inovação, que é um pouco do DNA da nossa empresa. A intenção do grupo sempre foi de unir o setor, né, pessoas, e principalmente as pessoas que fazem a hotelaria, né, porque as empresas já estão de alguma forma unidas através de várias entidades aí que nós temos atuantes no mercado. Eu citaria tanto a Federação Brasileira de Hotéis e Alimentação, citaria o FOB, citaria a BIH, que são entidades de classe que representam os CNPJs que unem os hoteleiros, donos de hotéis e, enfim, operadores. O nosso grupo ele se propõe a unir as pessoas, né? Haja visto que a pessoa pode mudar de hotel e perder o vínculo com a entidade. Através de um grupo, como é o nosso, ele não vai perder o vínculo, porque ele vai continuar sendo parte integrante, a não ser que ele não queira. Mas ele sempre, eu costumo dizer que uma vez hoteleiro, sempre será hoteleiro de alguma forma, né? Eu tenho essa máxima, você jamais perde aquela raiz, né, de
receber, de acolher as pessoas. André, você tem uma formação acadêmica muito bacana, FGV, Cornell, e há exatamente 7 anos atrás, você, depois de exercer papéis como executivo em vários hotéis de grande porte, para não dizer Ouro Minas, Rede Royal Hotéis, passou pela Intercity, você, em 2016, você tomou a decisão de criar sua própria operadora hoteleira, chamada Tru Hotéis. Me lembro bem, inclusive, da ocasião, do qual você hoje é o diretor-geral da empresa, juntamente com sócios de grande porte da hotelaria, que é Alejandro Moreno e Luciano Carvalho. O que foi que norteou você a dar esse passo de criar uma operadora hoteleira e qual era a tua visão naquele momento? Legal, é voltar um pouquinho na história, né? Voltar um pouquinho na história de como começou e até onde agora, onde a gente está, né? Eu falo, aonde a gente vai chegar é bem mais amplo o nosso caminho, principalmente pelo caminho que a gente trilha hoje, né? Lá em 2016 eu tive algumas experiências profissionais que foram muito marcantes assim na minha carreira. Eu passei por o Martin comentou, comecei a minha carreira lá atrás, em 2001, mais ou menos 2002, fazendo um estágio voluntário lá na Rede Otom. Olha só, esse detalhe eu não sabia. Fiquei um ano lá fazendo um estágio voluntário. Naquela época, existiam muitos cursos da área. Eu fazia curso de turismo e gestão e hotelaria na FUMEC de Belo Horizonte, e existiam muitos cursos formadores de mão de obra e poucas oportunidades no mercado, né? Hoje a gente não tem bem tanto esse caminho, né? Hoje a gente tem muitos hotéis e talvez poucos cursos interessados em trabalhar. Exato. E poucas ofertas. Interessante que a balança mudou, né? Assim, Mudou. Marcos Mudou, Valério eu pode... acho até por um momento, pela não absorção. Eu me lembro que das pessoas que formaram comigo não são tantas, ou são poucas, que permaneceram dentro do segmento de turismo, né, e hotelaria, principalmente. Assim, eram poucas pessoas que continuaram. E assim, né, e como tudo na vida exige esforço e exige persistência, né? Eu sempre, né, na época do Otom, na verdade, eu acumulava dois estágios, né? Eu fazia um estágio na Belo Tour também, Sim. que me fez conhecer muito bem a estrutura de turismo da cidade de Belo Horizonte. Que é fundamental para a hotelaria. Porque naquela época... A Belo Tour já era vizinha do Otom, então você só descia um quarteirão... Vizinha, mas o meu estágio era o que ninguém queria da Belo Tour. No aeroporto? Era da rodoviária. No rodoviário, o posto da rodoviária. Era da rodoviária. Naquela época eu brincava que eu sabia dizer, se me perguntasse para qualquer ônibus que ia para qualquer cidade, você eu sabia. Porque ia tudo parar lá na Belo Tour, né? E não era o propósito. Só para colocar um tempo, um corte no tempo. 2001, o Belo Horizonte Otom Palace era o Menezes ainda ou não? Era o Celso. Era o Menezes. Era o Menezes. Então, aproveitar e mandar um abraço para o Bruto. Grande Menezes aí no Espírito Santo, nosso amigo aí capixaba. Grande abraço para o Menezes. Da nossa Minas Gerais, posto avançado de Minas, no litoral. Que era um gerente residente, né? Isso. Naquela época. Então eu sempre pergunto aqui para as pessoas, desculpa te interromper, se a pessoa bateu na porta da hotelaria ou se a hotelaria o procurou. No seu caso, você foi por livre e espontânea vontade ou por, obviamente, uma opção de estágio, de trabalho, futuro, mas você foi de encontro à hotelaria. Na minha vida, eu acho que uma situação uma característica que eu tenho em relação a tudo na minha vida, eu costumo ser um pouco estratégico assim em relação às situações que eu busco, que eu quero para mim, em desenvolvimento, em outras coisas mais, né? E na época o meu sonho de jovem era trabalhar no Mercury, Lourdes. Mas naquela época eu não falava inglês, eu não tinha o inglês. Se eu tivesse te conhecido, eu tinha te contratado mesmo assim. Mas essa sorte, porque você tem hospitalidade, você tem e você tendo na equipe pessoas que cobrem essa lacuna, em se tratando de Belo Horizonte, eu nem acho, aliás, é uma coisa que eu sempre falo,
Eu não acho, para uma cidade como Belo Horizonte, você não precisa ter uma equipe 100% de pessoas que falam inglês. Eu sempre achei isso um contrassenso. Você tem que ter, obviamente, pessoas na equipe que falam inglês, até preferencialmente outros idiomas. Sempre no hotel você tem que ter. Sim. Mas não precisa ser todo mundo. Na minha concepção. Sim, sim. Mas... E aí? Daí o que aconteceu em diante, que eu falei, bom, deixa eu ver como que eu vou caminhar em relação a isso, porque, né, se eu não tenho experiência na área, e se eu não tenho o idioma, né, esse processo de contratação vai ser difícil, né? Mas por que o Mercury, especificamente? Porque você estava lá nessa época, 2001, era você? Isso, era eu. Eu que inaugurei. Eu fiquei lá até o fim de 2002. Eu tinha uma professora da faculdade que era a Roberta, que ela era uma concierge do hotel. Então, a Roberta, a Lourinha? Ela mesmo? Foi sua professora? Foi minha professora. Ela trabalhou comigo no Casablanca e eu a levei depois para o Mercury. E hoje ela mora professor que não era, senão a gente vai revelar. Ela mora nos Estados Unidos hoje. A idade. Né? Eu nem sabia, porque depois eu não tive mais contato com a Roberta. E a Roberta foi uma das pessoas que... Era minha concierge, por sinal, excelente concierge. A Roberta era uma excelente profissional, excelente professora da disciplina de hotelaria direto. E aí eu falei, deixa eu buscar características que vão me tornar, né, mais atrativo para que eu possa... Contratável. Daí quando... Né, aí eu entrei no Otom fazendo estágio voluntário, depois 6 meses depois eu fiquei no estágio remunerado e acabou meu período de estágio. E na época, e aí foi quando logo depois eu fui para o Mercury, mas eu fui para o Mercury, a minha entrada no Mercury não foi diretamente no Mercury, eu entrei através da operação do Sargas. Sim, e eu fazia o café da manhã, fazia o papel de hostess no café da manhã. Já com o Luiz Portilho, com o Paulo Portilho e o Luiz Veríssimo. Com o Luiz Veríssimo e o Paulo Portilho, isso. Exatamente. Daí esperando aparecer uma vaga na hotelaria, aquela coisa e tudo, aí apareceu uma vaga, a vaga no hotel na época era o Bruno Barbosa, o Bruno Lafetá, as pessoas que vão vir aqui vão lembrar dessa O Bruno Barbosa mora em Tiradentes. Tiradentes, isso. E então eu consegui uma vaga para entrar na auditoria de Turnã, fazia auditoria noturna, fazia período da tarde, cobria folga do pessoal da auditoria. Né? E aí na época, aquelas coisas que acontecem, todo mundo, né, teve uma leva de pessoas que pediu demissão. Eu fiquei trabalhando sozinho na auditoria do hotel com 2 semanas, um mês de operação. Eu fazia operação do hotel sozinho na madrugada, um hotel de 379 quartos. Isso. Assim, uma baita experiência, né? Assim, são coisas que, né, muitas pessoas podiam falar assim, né? Nossa, muito pesado para mim, não vou ficar. Né? Eu falei, não, estou aprendendo aqui e por aí vai. Daí eu criei carreira, fiz uma longa história aí na Cor, conheci muita gente muito impactante, muita gente muito que me trouxe muito conhecimento. Né? Fiquei durante 6 anos lá e depois eu fui trilhar meu caminho em outras empresas, fui para o Ouro Minas em Araxá, uma baita oportunidade de trabalhar, né, com a Érica, Alexandre, Simone, né, direto com a Cássio. Onde eu já tinha tido quando eu entrei como estagiário no Otom, o Acácio por um tempo passou por lá também. Então foi uma bela oportunidade, daí eu fui seguindo minha carreira, até que em 2014 a gente teve um crescimento da hotelaria, né? A hotelaria, né, principalmente das capitais, por questão da Copa do Mundo. Sim. Né? Foi um ano, em 2012, 13, boom. Foi um ano de boom da hotelaria. Sim. E eu via aquilo acontecendo e... Nessa época você estava já na Royal? Estava... Acho que já em transição já na Royal. Eu estava na Royal. E aí eu via aquela possibilidade, né? E falei, bom, né, existe oportunidades no mercado, né, para operadoras e eu falei, bom, né, diante de uma situação de uma parceria, né, com uma operação em Montes Claros. Com o Farley, que aliás, aproveito já para mandar um abraço para ele. Farley Aquino, fez aniversário recentemente, grande abraço. Melhor esquece hotel de trazer carne de sol. Melhor hotel de Montes Claros aí, o Dubai Suites. Já deixa o recado para trazer, né? Já deixa a encomenda aqui no ar.
O Farley que é um visionário. Assim, o Farley é um cara que é nascido dentro da hotelaria, né? E ele fala, nasci dentro de um hotel e de fato, né, da família, Sim. da gestão. Brasília, né? de Minas. E é um cara que ele é um visionário. Ele tem uma visão completamente fora da caixa do que os hoteleiros até então fazem. E ele, né, tem ideias e uma performance extraordinária. E me chamou para uma sociedade naquela época. E eu falei, bom, agora é o momento, né? É aquela situação onde você dá um passo que é difícil depois de você voltar atrás. E daí você vai buscar sempre ir para frente, né? Várias dificuldades nesse caminho, né? De 2016 para cá aconteceram, né? Mas, né, interessante, eu ouvi de muita gente falar, você vai fazer isso, mas muita gente já fez e não deu certo, olha o caso de tal pessoa, olha o caso de tal pessoa. Eu falei, tá bom, né? Cada um vai seguir o caminho como... Meio copo cheio ou meio copo vazio? O caminho como acredita. Nunca faltam pessoas para dizer, colocar dificuldade, né? Uma pedra de tropeço, né? Quando a gente está iniciando um projeto e enxergando pelo lado do copo meio vazio. Exato. E, na verdade, a gente sabe, né, que muitos começam, poucos continuam, mas a persistência, a resiliência é fundamental. Obviamente que junto com o planejamento, junto com a estruturação e principalmente junto de pessoas que vão fazer a coisa acontecer. Ou seja, você tem que ter as parcerias com as pessoas certas para o seu negócio florescer. Sem dúvida. E aí você não chegou a ter alguma dúvida assim do seu próprio destino? Não tive. Eu não tive porque tinha duas opções, né? Eu podia seguir uma carreira de executivo dentro da hotelaria, né? Eu posso buscar aqui uma diretoria dentro de uma grande empresa, mas eu tenho as minhas crenças, as minhas ideias, os meus valores, que muitas das vezes eles não são tão compatíveis com o que vem de outras empresas. Prefiro, enquanto eu posso, né, criar o meu cenário e nele colocar situações onde eu acredito e trazer pessoas que têm as mesmas crenças e os mesmos valores para trabalhar com a gente do que ter que, né, trabalhar para uma outra empresa que tenham essas situações, que venham trazer esse cenário, né? Então, é uma questão também de acreditar, né? Eu sempre entendi que era possível, sabia que tinha conhecimento suficiente para poder fazer, né? E oportunidades, eu imaginava que elas iriam acontecer frente ao que a gente colocava. Ninguém sabe, né, que o que a gente não vê é que as coisas não são exatamente do jeito que a gente pensa que elas vão sair, né? A gente planeja de um jeito, as coisas vão, né, por um caminho, vão virando e nem sempre vão acontecer desse formato, né? Logo no início assim, da True, uma das coisas que a gente falava, né, e na operação do Dubai, em Montes Claros, era que eu vinha com um DNA muito grande de redes. E eu vinha para um hotel que tinha uma característica muito maior de um hotel independente. Então, ao longo da minha carreira, eu também fui entendendo que processos, procedimentos, o que de fato trazia valor e o que de fato era mais burocracia e te fazia perder um pouco de tempo, né? Corretíssima a sua avaliação. Eu sempre falo, eu também sou, de certa forma, formado em redes hoteleiras internacionais, depois nacionais, e às vezes já nas minhas passagens por hotéis independentes, ou hotéis de um dono só, ou de redes menores que sejam brasileiras, eu tinha aquela ideia de normatizar tudo, de trazer aqueles procedimentos, os manuais de processos, e muitas vezes tem muita coisa ali que é mera perda de tempo, é burocracia. Eu acho que essa pegada de você otimizar e não ficar tão preso a esses processos e criar as prioridades, eu acho que você fez muito bem. E acompanhando a True, como eu acompanho, tanto pelos hotéis como pelo portal da rede e as postagens que colocam lá a parte de treinamento, a parte de capacitação de pessoas, a pegada de vocês é muito bacana. Você está de parabéns. A gente, assim, Matheus, e Marcos, eu sempre pensei que dava para fazer um pouquinho diferente, assim, sabe? Eu entendia
né, e né, depois junto com o Luciano, junto com o Alejandro, a gente sempre conseguiu ver, né, algumas práticas, entendendo que a gente poderia fazer de uma forma diferente. Podemos fazer de uma forma diferente em relação a lucros, podemos fazer de uma forma diferente em relação à captação, né? E a gente acredita que de fato é possível, e a gente prova que isso é possível, né? A gente trouxe para a prática isso, né? De processos serem feitos de forma diferentes. A gente, de uma certa forma, né, a gente trouxe muita tecnologia para dentro das nossas operações. Então, em todas as áreas hoje que a gente fala dentro da hotelaria, no contexto geral, a gente traz um quê de inovação com tecnologia, com procedimentos, e a gente veio reescrever os roteiros que a gente tinha de passagem de processos da hotelaria, de todos os processos. Então, se você chegar num hotel hoje da Tru, o check-in que você vai fazer lá ele é diferente. A gente tem uma roteirização. A gente sabe, por pesquisa, que um hóspede ele vai sempre falar que os processos mais chatos dentro de um hotel é o check-in e o check-out. Então, o nosso processo é diferente. A gente tem uma guest connection em todos os hotéis, está fora do balcão, ela vai falar com você, né? Eu não vou ser simplesmente receptivo, eu vou ser proativo de buscar falar com você. Eu vou, às vezes, te convidar para sentar para tomar um café enquanto eu faço o seu check-in. Ah, mas isso na operação econômica? Isso na operação do econômico também. Porque, mas o econômico não pode ter isso e tudo. Não pode ter por quê? Peraí, deixa eu entender. A conta fecha da mesma forma. O lucro entrega da mesma forma. Né? Já há algum tempo, né? Lá desde 2009, quando eu participei de processo de implantação de RM, né? No Mercury Lourdes lá, né? Que foi um dos primeiros a participar, junto com o Henrique Campolina lá, que, né? Um grande abraço para ele aí que está né? Acabou de sair muitos anos aí na Core, que agora está retornando aí no mercado. Né? De lá para cá, né? Não existe mais o econômico se posicionar com tarifa só de econômico e seu cliente vai te cobrar da mesma forma. Então, né, nós recriamos processos, e se você chegar em algum hotel hoje nosso, né, no trip aqui de Belo Horizonte mesmo, né, o recepcionista vai te receber, vai cumprir um roteiro e vai te dar uma cerveja na sua chegada, brindando a sua chegada, vai te dar um doce de leite, vai te dar alguma coisa regional para quebrar o processo, que é o processo gerar mais empatia. Chato que a gente tem dentro da hotelaria hoje, que ele não precisa ser assim tão chato. Né? Você, com certeza, mas vou perguntar. Foi fundamental para você essa passagem pelo setor operacional dos hotéis, principalmente no início da carreira, de conhecer exatamente a dinâmica, não é, operacional dos hotéis, aonde os gargalos existem, aonde existem as contradições, aonde existe o trabalho, o esforço físico, né, intelectual também, mas aquele processo rotineiro. Isso foi fundamental para o seu processo hoje como gestor. E você vê na sua equipe alguém com esse perfil lá do André Beckman, batendo na porta do Mercury, se candidatando a ser um trainee? Vamos lá. As perguntas são boas, hein, Marcos? Principalmente, assim, eu acho que hoje eu consigo falar com propriedade em qualquer operação hoteleira por já ter vivenciado, né, diversas funções da operação. Então, eu posso te falar, durante muito tempo da minha vida, eu trabalhei na recepção do hotel, fui recepcionista, fui chefe de recepção, fiz vivência em arrumação de apartamento em Ibis, né? Conheci no Atom a operação da parte de alimentos e bebidas, eventos. Então eu vivenciei muita coisa que hoje, o que eu acho que é muito importante também é você conhecer a sua operação a fundo nesse sentido, né? Te faz com que muitas das vezes os diretores, gerentes, né, de operações não venham querer impor algo ou trazer algo que é impossível de ser colocado, né, práticas que não condizem com a realidade, né, nesse sentido, porque eles não conhecem a função. Então, por não conhecer, você não tem hoje característica, ou se você não tem hoje propriedade para discutir aquilo a fundo.
Eu vi isso acontecer em várias experiências que eu tive, né, passando com vários gerentes que não tinham argumentação ou não tinham propriedade mesmo para discutir determinadas situações dentro da hotelaria, mas iam impor pela posição. Né? Eu sou chefe, eu tenho que ser assim. O cargo falava mais alto. E é assim que vai acontecer. Né? E isso hoje não funciona. É outra maneira de... sem dúvida. Hoje a gestão mudou completamente. Achei muito interessante que você coloca como 2 pilares da Tru Hotéis as melhores práticas e a singularização. Né? E essa singularização, para mim, é a chave do sucesso para as redes que estão surgindo. Né? Então, a minha orientação para as neo-redes, né? Redes que estão aparecendo e apareceram antes da pandemia, depois da pandemia, novamente, nós estamos vendo algumas novas redes que estão chegando a Minas Gerais, ao Brasil. Né? Estamos agora no Iotim chegando aqui a Clara, que é mais um player aí do mercado, gerando grande expectativa, inclusive em nós, né? Aqui em Minas Gerais. Mas você tem hoje, André, antes da gente passar o vídeo institucional da Tru, hoje são, como você bem disse agora, são 11 operações. Tá? Essa semana você está inaugurando lá o COSE, no Paraíso, em São Paulo. E eu vou citar aqui os hotéis para que todos estejam bastante alinhados aí com a... Você tem o Ramada em Porto Seguro, né, lá na Bahia, um destino de lazer. O Dubai e o Amsterdã lá em Montes Claros, que a gente falamos aqui agora, lá com o Farley. O Ramada Osasco. O Furnas Park, Ramada Furnas Park em Formiga, aqui no Mar de Minas, né, em Furnas. O Lis, que era o antigo Super 8 lá em Uberlândia, conheço o hotel desde quando ele ficou pronto. Inclusive você já estava lá, logo depois, já assumiu. Foi dos primeiros da Tru, certo? Me lembro bem. Foi, o Trip Paraíso lá, um abraço para o Hudson, atleticano, está lá em São Paulo, distante da Arena MRV. O Trip Paraíso, inclusive onde eu vou ficar agora durante a Equipe Hotel e o Fórum do FOB. E o Trip by Wyndham Belo Horizonte, aqui da Juliana Fucano, a gestora também, a Paula Macedo. Então são esses, e agora o COSE Paraíso, e tem o hotel no México. Eu queria que você falasse um pouquinho do hotel em Tulum, lá, e como que foi essa chegada, de repente você virou a Tru ficou internacional, né, através da operação do México. Foi o Alejandro Moreno que captou esse hotel para a rede? A gente brinca, eu, Luciano e o Alejandro, que quando o Alejandro esteve recente no México, eu falei brincando com ele, falei, Alejandro, traz um hotel daí pra gente, hein? E aí a gente falou, vamos parar com essas brincadeiras, porque ele já veio rápido com uma operação de Tulum, né, que é o Esplendor. O Esplendor é um hotel da Wyndham, Tulum é hoje uma cidade, né, referência. Perto de Cancún. Né? Perto de Cancún, ele está a 120 quilômetros ali de Cancún. Um acesso muito rápido, um lugar paradisíaco, lugar único, né, de experiências únicas. Você tem uma praia cercada de beach clubs, e você tem a selva e você tem a cidade. Então, o acesso entre a cidade, a parte, né, ali downtown de Tulum até a praia é todo feito através da selva, com um caminhozinho, né, que tem ali, que liga até os beach clubs que lá tem, festas, né, raves na selva, e as coisas imagináveis do mundo inteiro está em Tulum. Israel, Turquia, Estados Unidos, Canadá, todos os lugares do mundo estão em Tulum, que é um destino, né, eu diria aí, da bola da vez. E é uma operação lá desafiadora, uma cultura diferente, passa pelos mesmos problemas que a gente aqui, né, de mão de obra, falta de mão de obra. Uma cidade que é relativamente pequena, né, próximo a cidades onde tem Cancún com uma zona hoteleira, com grandes operações. São quantos apartamentos lá? Lá são 76 quartos, mas vai fazer para ampliação agora, vai para 94 apartamentos. Bem exclusivo, bem assim, cozy, né? Bem... Isso, é uma operação bem intimista, os apartamentos são muito, muito aconchegantes, a arquitetura é muito legal, e os grupos que estão lá planejando, né, crescimento com outras operações lá dentro. E, bom, é uma pergunta assim, norte aí para as outras redes, inclusive, né? São 11 hotéis, você está sediado na Afonso Pena, aqui em Belo Horizonte, né, a sede da Tru. Você tem 10 operações no Brasil, né, relativamente próximas entre si, e uma operação no México.
Como que é a logística, a dinâmica dessa, para fazer esse acompanhamento de uma operação que fica tão distante das demais? Obviamente você não pode estar lá frequentemente, porque o custo disso seria proibitivo, né? Porque eu imagino que o FII que a operadora recebe não vai cobrir um deslocamento frequente do grupo de operação. O Henrique Almeida, grande abraço aí para você, que é o gerente operacional da Tru. Então, assim, como que se dá esse acompanhamento, como que se dá essa gestão à distância? E qual a diferença, aproveitando a carona, e qual é a diferença? Você já falou de uma semelhança na questão operacional, que é a dificuldade de mão de obra, isso. E qual é a diferença na comercialização, assim, em relação ao mercado brasileiro? Bom, a distância, né, das operações e uma cultura diferente, o papel do Alejandro nesse ponto foi muito importante. Então, o Alejandro já nos trouxe ou já nos sugeriu determinadas pessoas que estão nessa operação de lá, que eram pessoas com as quais a gente já conhecia, já sabia, ele já conhecia o trabalho, principalmente numa gestão comercial e numa gestão de operações. Então a gente acaba fazendo um link, né, nesses pontos. Em relação hoje aos desafios na comercialização, né, eles passam muito pelo que a gente passa por aqui também, que fala muito de distribuição, né, de estar nos principais canais, parametrização de tarifas, né, uma flutuação de tarifa muito bem feita, oportunidades com alguns gestores, que é o que a gente tem com a Fabiola, lá, que é a nossa gerente comercial lá frente a essas operações. Existe alguns desafios, a gente tem uma frequência, né, não tão próxima como acontece no Brasil, mas, por exemplo, na próxima semana a gente vai estar em Tulum, a gente vai estar em Cancún e depois em Tulum, onde a gente pretende trazer aí para o Brasil, né, algumas operações aí que vão ser bem relevantes aí no mercado da hotelaria, de timeshare, múltiplo. Você acha que essa operação, sendo bem sucedida, está sendo, né, certamente, pelo que você está pontuando, isso abre portas? Eu imagino que sim, né? Eu pergunto, eu respondo, né? Mas não é isso. Você acha que abre portas para uma rede como a sua, como a Tru Hotéis, absorver outros hotéis, né? A gente sabe que o Caribe ele tem um mundo de oportunidades, República Dominicana, Jamaica, as ilhas, né? A parte lá do México, enfim, Cuba, etc. Essa é a intenção de expandir, continuar expandindo a Tru? Martin, a gente entende que o Brasil hoje tem muitas oportunidades a serem trabalhadas nos destinos e no mercado para o qual a gente caminha, né? Nós estamos cada vez mais nos posicionando dentro do mercado de multipropriedades, timeshare, né? Para que a gente de fato consiga estar à frente, né, logo dos inícios dessa nova onda que vem aí de surgimento de empreendimentos, né, nesse segmento de lazer, e vem fazendo com que a indústria do lazer, da hotelaria, cresça, não na mesma proporção, mas com uma velocidade que já aconteceu com a indústria dos condo hotéis lá na década de 2000, final dos anos 90, né? Então a gente tem hoje, né, a participação nossa hoje fora, ela vai se dar principalmente por esse grupo que tem novos empreendimentos a serem construídos, então faz muito sentido. A gente não busca captação hoje diretamente, né, em outros mercados, mas sim consolidar a nossa presença no Brasil e principalmente no mercado de lazer. Nós temos em pipeline, né, vários empreendimentos no segmento de lazer e multipropriedade, e cada vez mais a gente avança em relação a esse segmento, que é completamente diferente das operações de resort tradicionais e operações hoteleiras, né? Ele não tem por fim a lucratividade, né? Uma operação de multipropriedade, né, ela visa o uso, né, por parte do cotista. Segunda moradia. Sim.
com possibilidade de transformar em uma renda e tal, mas a pegada que a gente sabe que deve ser usada e é o correto é como segunda moradia. Sim. Minas Gerais, por ser esse estado-nação com um portfólio de oferta turística enorme, nós sabemos disso, qual região de Minas o seu olhar direciona como a região com potencial nessa linha de investimento que você citou? Tem muita coisa acontecendo em Minas, né? Tem projetos acontecendo em Minas. A gente hoje está com a operação de Furnas, né, que está no lago. Capitólio e região desenvolve e tem um baita potencial. Hoje o mineiro é um dos maiores compradores de cota no Brasil, só fica atrás do paulista. E a gente ainda não tem em Minas Gerais, né, ou vamos ter em Minas Gerais, né, não timeshare, mas empreendimentos de multipropriedade, com venda de cotas, né, como já existem em outros locais. Estrutura e atrativos para isso a gente tem. Então, curiosamente, Minas ainda não tem nenhum projeto formalmente consolidado como multipropriedade, mas eu não tenho dúvida que surgirão vários. Vão surgir. Nos destinos turísticos de primeira linha, né, de primeira grandeza, como Monte Verde, como Poços de Caldas, como Caxambu e ali São Lourenço, e, enfim, que a pegada do multipropriedade, é bom que se diga, né, ela é para destino de lazer. Concorda? Furnas, de lazer. Três Marias e por aí vai. Você acredita? A gente está falando de uma possibilidade, Capitólio. A gente fala da possibilidade de operações conjuntas com o parque aquático. Então você tem uma operação de parque junto com uma operação... O que falta em Minas Gerais, né? Que nós não temos um equipamento desse no como padrão que tem São Paulo, que tem no Nordeste. Mas tem muita coisa em desenvolvimento, gente. Assim, eu tenho conversado bastante através de algumas associações com os players aí do mercado da hotelaria de lazer de Minas, e grandes e boas ideias estão por surgir, né? Desde passando por parque aquático, passando por parque temático, passando por ampliação de hotéis e operações de multipropriedade, né? Eu acho que Minas não vai ficar para trás aí nesse segmento, não. Eu acho que Minas tem muito a desenvolver e tem o mineiro aí como um grande investidor nesse segmento, né? Recentemente eu tive em Trancoso, né? E a gente hoje tem possibilidades de operações em Trancoso também, sabendo que tem grupos de Minas que estão lá desenvolvendo e estão investindo. E nós temos um governador e um secretário de turismo que estão muito focados e entendem, já caiu a ficha que o turismo é um negócio, é a indústria do século, e que o momento de crescer através da gastronomia, através da pegada que Minas Gerais tem, agregando valores a tudo isso para fomentar o turismo. Depois de um longo e tenebroso inverno, de vários governos aí que ficaram preocupados com mineração e outras atividades, finalmente a gente despertou para o turismo e os números estão aí. Queria fazer uma pausa para a gente apresentar o vídeo institucional da TRU, apresentar para o nosso público do que nós estamos falando e o trabalho que você desenvolveu aí nesses últimos 7 anos. A TRU, na verdade, surgiu de uma inconformação nossa por perceber que existiam modelos de operação que a gente não concordava. É uma empresa muito completa, né? Ela tem uma entrega, né, dentro das áreas que a gente atua hoje, onde a gente faz uma entrega de ponta a ponta. A TRU realmente tem uma estrutura um tanto inovadora nesse momento, né? É uma empresa jovem, no sentido de que não está casada com um modelo só de negócios, né? A TRU pode trabalhar dentro de uma estrutura de residencial com serviços, um condotel, uma multipropriedade. Que a gente tinha certeza que a gente conseguia trazer um formato
inovador, diferente, com muita tecnologia e foco em resultados. Mas entendemos os diferentes modelos de negócios. Isso nos permite que a gente possa olhar a oportunidades muito interessantes para um futuro imediato e que podem ser já dentro dos próximos 2 anos. Dentro das áreas que a gente atua hoje, como por exemplo de multipropriedade, né, na participação do projeto, na elaboração de um projeto de multipropriedade, na estruturação jurídica desse projeto, na venda e na pré-venda de cotas, passando pela operação e entrega de resultado para os investidores. A gente assessora esse cliente para que ele tenha o projeto executado na melhor forma possível, com maior sucesso. Então, nosso trabalho realmente é muito mais de assessorar, coordenar e procurar novas oportunidades, né? O modelo de operação, diferente do que existe tradicionalmente, ele já foi testado e comprovado. Hoje, a gente é uma referência de NPS, né, que é a nossa nota de qualidade aí frente ao nosso set competitivo, né, em todas as regiões e todos os hotéis que a gente está atuando, né, e um grande diferencial nosso, sem dúvida, né, por ser uma empresa jovem, né, a gente vem sempre com um tom de inovação. Entendo que o relacionamento e a estruturação com as pessoas adequadas faz toda a diferença numa operação, né? A gente consegue realmente chegar a situações de nossos clientes, está conseguindo nesse momento realmente, porque é um trabalho em processo, né? Criar um sistema de trabalho no que os nossos colaboradores esperamos sempre que se sintam valorizados, que fazem parte dessa estrutura e que realmente trabalhemos todos rumo a um objetivo, né? A gente tem um apoio muito grande de um time de recursos humanos, né, que trabalha fazendo um mapeamento de perfil de cada cargo, de cada pessoa que vai estar trabalhando dentro do seu hotel, para escolher e para saber que essa pessoa está no perfil adequado para aquela função. Então, desde uma operação que é muito mais leve, como a Tru né, a gente tem uma proximidade muito maior com os nossos clientes. Nossa entrega de resultados é superior ao mercado, é superior aos nossos competidores. A gente sempre quer fazer alguma coisa diferente que traga melhores resultados. André, parabéns pelo vídeo, uma apresentação extremamente profissional, mas uma provocação no bom sentido. Tanto você como o Luciano, como o Alejandro, falou várias vezes, é uma empresa moderna. Não é? E, de fato, é uma empresa jovem, não moderna, jovem, que vocês falaram mais de uma vez. E vocês são jovens, não é? Vocês estão, você e o Luciano em especial. E eu te pergunto, como conviver com uma empresa jovem que entenda que o seu quadro funcional, os seus colaboradores, não é, venham de uma geração igual ou um pouco abaixo dos seus gestores, com esse apagão e com esse grande distanciamento entre o jovem com os interesses em trabalhar no setor do turismo, e em especial da hotelaria, muitas vezes não se sujeitando àquilo que você fez lá virando noite, entrando pela madrugada, ao invés de entrar, o sonho de quem trabalhava na noite era ser promovido para ir trabalhar de manhã, você lembra disso? Então, como conviver com essa, vamos dizer, entre aspas, contradição? A gente discute isso em ampla escala dentro da empresa, dentro dos hotéis. Hoje, especificamente, a gente está falando disso, né? Quero só trazer uma situação aqui que, né, é preciso entender esse movimento, né, o que está acontecendo, né? Hoje a gente tem dentro da empresa, dentro da Tru, a gente tem ritos de gestão, né? Nós temos as nossas reuniões de kickoff, nós temos as nossas reuniões individuais, a gente analisa muitos números, analisa o número de turnover em cada uma das unidades por departamento, dentro das faixas etárias, para a gente entender, realiza pesquisas de desligamento para a gente entender os motivos pelos quais, né, essas pessoas, quem está ali não quer mais estar ali, né? Os nossos processos dentro da parte de recursos humanos, e ali a gente fala um pouquinho no vídeo,
né, a gente tenta ser o máximo assertivo. Né? Uma das prioridades nossas, e uma das coisas que eu primeiro fiz dentro da TRU, né, foi trazer uma gestão de recursos humanos, mais de gente de gestão muito mais moderna, no sentido de saber o seguinte, olha isso aqui, né, a gente investe muito nas pessoas, a gente investe muito em treinamento e desenvolvimento, e a gente seleciona pessoas hoje, todos passam por um mapeamento de perfil para a gente entender se as pessoas têm um perfil adequado para aquele processo ali ou não. Eu vivi na minha vida, né, da hotelaria, onde, e eu vejo até hoje acontecer, muitas das vezes que eu preciso contratar uma pessoa, alguém me indica alguém, indica tal pessoa ali, não, vem, quer começar? Começa a trabalhar aqui amanhã. Não faz um processo correto, né, de seleção, entrevista, né, não faz um processo de onboarding, que é se trazer o cara para dentro, ele entender, né, seu colaborador, entender aonde que ele está entrando. Eu já vi casos, né, da hotelaria, de cliente chegar no hotel, parar o carro no estacionamento e perguntar para o manobrista, como é que está aqui no celular, como é que é o nome desse hotel aqui mesmo? E o manobrista não sabia o nome do hotel que ele estava trabalhando. Eu já vi, não foi ninguém que me contou, foi na minha frente. Então assim, são processos. Então, a partir do momento que você começa a mapear e começa a entender, você tem a possibilidade, né, quem não controla, né, não consegue, né, quem não mede não controla, quem não controla não consegue melhorar. Não é mensurável, não é controlável. E aí você não consegue melhorar. Então, hoje a gente faz alguns testes, né, e o Farley, né, na nossa operação lá em Montes Claros, a gente hoje faz um processo de acolhimento com os nossos colaboradores. Não é o onboard, é um acolhimento por parte de uma psicóloga, porque aquela conversa de que você chegou no trabalho e você deixa seus problemas do lado de fora não existe mais. Falamos disso aqui semana passada. Isso é papo. Né, isso cai por terra já há muito tempo. Você chegou, você tem que estar sorrindo e é isso, e com muitos problemas em casa. Não, isso não acontece. Né? Hoje a gente entende que o nosso papel ele é muito mais do que só uma fonte empregadora. A gente é uma fonte formadora de pessoas. Né? A gente investe e a gente tem, no ciclo de benefícios que eu ofereço para os colaboradores, a gente tem um deles que chama né, que é o nosso ticket, que é o nosso vale, né, que é o nosso benefício bem-estar. Eu coloco, né, um valor para o meu colaborador hoje, para ele utilizar em uma academia, para ele utilizar em um salão de beleza, para ele utilizar em algum local que ele precise utilizar para que ele esteja bem, para que ele... Eu tenho, além disso, a gente tem uma outra linha de incentivo e benefício para os nossos colaboradores de tecnologia, para ele poder escutar um podcast, para ele poder assistir um seriado, para ele poder ter outras situações, né, e atingir outros pontos que às vezes a gente aqui não imagina. Que aquela camareira que está lá na operação, né, que ela não tem acesso, mas você quer falar para ela para ouvir um podcast, mas ela não sabe o que é aquilo, ela não tem acesso. Então a gente faz uma linha de comunicação para esse tipo de formação e comunicação com os nossos colaboradores. Então, existe um desafio em relação à mão de obra? Existe sim, e a gente testa. A gente vai agora, né, fazer novos testes de mudança de formato, de escala de trabalho. Nós vamos começar a fazer contratações numa escala mais reduzida aqui e vamos fazer os testes até a gente chegar num momento adequado ou num formato que a gente acha adequado para as nossas operações. O que não dá para fazer, e a gente é totalmente contra, é falar, na hotelaria nunca foi assim. Porque uma série de coisas... Para a gente na hotelaria nunca foi assim. E hoje para a gente é completamente diferente. Né? Se eu falar para vocês, se a gente, né, vier a falar o tanto de tecnologia que a gente já colocou dentro das nossas operações, partindo de uma manutenção, né, hoteleira, onde eu tenho um QR Code em cada apartamento e eu consigo saber a vida daquele apartamento, daquele equipamento, produtividade dos meus colaboradores, passando por um time de governança que tem a mesma situação, onde a gente mede os tempos de execução, as entregas, né, passando por uma recepção com check-in online, né, e tudo que a gente faz, a gente tem um time corporativo que leva isso como um DNA, tá? Isso está dentro da veia, né, de trazer inovação dentro desses processos. Né? Um time que em cada área está pensando como trabalhar de forma mais eficiente, não só a tecnologia, mas de forma muito mais eficiente, inovando em processo.
André, vocês nesse aspecto, como eu disse, acompanho muito bem de perto a Tru e vejo as postagens, as ações internas, os empowerments que vocês fazem com os funcionários e realmente é exemplar. Queria só pedir desculpas aqui porque eu esqueci um hotel da rede, que é o Deizin, lá do Rio, Lapa, que inclusive já me hospedei, conheço bem. Então você tem também a bandeira Deizin, que é uma bandeira econômica. E aí eu vou fazer uma pergunta. A gente já está aí mais ou menos apertado de horário, mas eu não poderia deixar de perguntar a respeito da sua parceria com a Wyndham Hotels. Você é um partner, como você mesmo coloca lá no portal da Tru, da Wyndham, e também de uma ONG chamada Amigos do Bem, que é uma ação maravilhosa que vocês fazem, né? É bastante altruísta, que é importantíssimo, né? Que esteja presente na hotelaria. E a Wyndham, você desenvolveu, né, projetos, né, novos hotéis, está desenvolvendo, tanto da bandeira Ramada, que é uma bandeira que é da Wyndham, mas também operada pela Atlântica, e por você, da Tru, com a bandeira Trip e com a bandeira Deizin. A Wyndham tem as suas próprias operações no Brasil, né, e algumas outras que a Atlântica opera. Então, nós temos hoje Operação Wyndham, Operação Wyndham Tru, Operação Wyndham Atlântica. Como que se dá isso na questão da padronização de qualidade, das inspeções de qualidade? Isso, como é que funciona isso no dia a dia com os representantes da Wyndham? Isso é tranquilo de fazer isso? Ou seja, isso você recomenda que outros operadores hoteleiros, como você, que tem 11 hotéis, sigam esse caminho de franquear bandeiras internacionais, colocando-as no Brasil, na operação no Brasil, e estando aí em permanente contato com a rede, com a matriz, né, e a outra pergunta é: qual a vantagem que a Wyndham traz para dentro dos hotéis da Tru? As vantagens competitivas. Sim. Nós começamos a parceria com a Wyndham com a operação de Belo Horizonte, né, do Trip... O Hotel da Fieng, que é um belíssimo empreendimento. É um excelente hotel. Hoje ele é o terceiro hotel no ranking do TripAdvisor em classificação em Belo Horizonte, né? É um hotel muito bem posicionado, né? Um hotel que passa por algum momento também de algumas reformas que estão sendo executadas nesse empreendimento. Vai ter um serviço espetacular, né? A Juliana, que está lá. E eu não poderia também deixar aqui de mencionar os nossos gerentes que estão nas nossas operações, que, né, por um longo tempo da minha vida eu estive lá e eu sei o quanto faz a diferença a mão deles dentro dessas operações. Né, Fernanda lá do Revenue, Fernandinha, sim, que, Fernanda, né, muito querida. Vou falar também do Rodrigo Valejo, que agora hoje a gente começa a nossa operação do nosso escritório de vendas, marketing e parte de revenue em São Paulo, ali no Paraíso também, próximos perto do Trip. Hotéis, bem pertinho do Trip. Então, também, né, o nosso trabalho hoje, o que eu acho que assim, é o fundamental e a linha por onde a gente vai, o que a gente entende de diferencial hoje da nossa empresa, é que a gente tem de fato um DNA inovador, mas, né, hoje a gente faz e trilha um caminho em relação a vendas e marketing com grandes diferenciais. E a Wyndham agrega valor a essas vendas e ao marketing dos hotéis? O que acontece? Né? Nós estruturamos hoje toda a operação de back-office para essas operações desses empreendimentos, de forma que hoje a gente traz muita ferramenta, muita tecnologia e resultado, principalmente, em relação a marketing e vendas, e apoiado numa base de estrutura de operações e finanças, né, ali sólida. Então a gente investe muito em tecnologia de mercado, a gente investe muito no departamento de revenue, de sistemas. Hoje a gente já tem automação, né, de RMS e uma série de programa coisas. De fidelidade. Programa de fidelidade. A gente acabou de lançar agora o nosso clube de vantagens personalizado. Né? Hoje a gente está em parceria com a Le Coupon. Eu hoje ofereço para empreendimentos desenvolver o seu próprio clube de vantagens com a sua marca, e a gente já tem hoje parcerias com a WAM, a gente já tem parceria com Hotbit, a
a gente já tem parceria com o GR Group e outros grandes players que vão vir aí no mercado. E em relação ao Wyndham, é um grande parceiro, né? É uma marca internacional e a gente, por conhecimento e relacionamento de longa data, através do Alejandro, que foi com quem abriram as portas, e hoje segue com a Maria Carolina, segue com o Irã, segue com a Fernanda Bruneta, com a Luciana Kuzuhara, que está lá na parte de novos negócios, com o Armando, Ilka Padula em vendas, com a Ilka em vendas, parceira e com todo o time, Rodrigo. que a gente consegue uma grande integração com eles, porque afinal de contas ganhamos todos juntos, né? Quando a gente tem uma operação muito forte, né, com a marca, que é uma marca conhecida internacionalmente, né, e nos deixa, né, não nos engessa e nos deixa trabalhar de uma forma a trazer resultados para o empreendimento, dentro daquilo que você mencionou, Martin, de singularização. Né? Cada um tem a sua característica diferente, uma localização e um comportamento diferente, e é necessário entender isso, mesmo usando uma bandeira trip ou usando uma bandeira ramada, que cada hotel tem a sua característica e ele precisa ser conduzido de uma forma diferente, né? E esse é o caminho que a gente segue para o sucesso aí dessas operações. Meu amigo André, nós estamos caminhando para o término, né, do nosso bate-papo. Sempre o tempo é curto diante das oportunidades, nós temos de ouvir profissionais com seu conhecimento, com sua experiência, mas eu quero aproveitar, não posso deixar de aproveitar, para lhe fazer um convite. Não é? Mais um dos tantos que eu já te fiz, que você sempre respondeu de uma maneira muito positiva. Você já sempre levou em nossos encontros da hotelaria o seu conhecimento, a sua experiência, aí por várias cidades de Minas Gerais. Você lembra disso muito bem, no qual nós somos muito agradecidos. Mas eu quero te convidar para nos dias 14 e 15, na próxima semana, nós estaremos realizando na cidade de Igarapé, que próximo a BH, o 2º seminário Sindicalismo e Associativismo Moderno. Este evento, André, ele tem como princípio dessa edição e das próximas a valorização da gestão e das boas experiências e prática das entidades, que não importa se é uma associação, um sindicato, uma federação, um clube, um consórcio, um grupo, mas que tenha práticas que valem... Que trocam experiências. Que valem a pena serem mostradas e seguidas. Então, estaremos lá nesses 2 dias com um time de primeiríssima qualidade, com temas extremamente pontuais que vão realmente contribuir aí para aqueles que lá estarão presentes. E fica o convite, se você tem uma agenda, você será muito bem-vindo. E já separa aí no dia 9, já estou adiantando, estou convidando no ar, dia 9 e 10 de novembro, a 22ª edição do Encontro da Hotelaria, e quero você lá na cidade de Sete Lagoas, pertinho aqui também, né, para você, mais uma vez, dar essa contribuição. E antes de passar a palavra para suas considerações finais, mais uma vez agradecer a Rede Prime de Comunicação, agradecer aos nossos parceiros, a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, a FBHA, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a BIHMG, e o nosso parceiro comercial, a Lavanderia 5 Sec São Pedro. Meu amigo, suas considerações finais, muito obrigado e que estejamos juntos em breve, novamente. Te agradeço pela presença, por ter aceitado prontamente o convite. É uma honra ter você aqui, né? Uma pessoa que a gente acaba morando na mesma cidade, mas acaba encontrando pouco, né? A correria do dia a dia. E você no trecho aí, né? Fazendo essas aberturas, essas reuniões, e recentemente lá na DITShare em maio, falando sobre multipropriedade, foi um evento muito bacana. E eu percebi aí pelas suas palavras que você está com... Os seus olhos brilharam quando você falou de multipropriedade. Então, parece que, né, junto com o Alejandro, aliás, um grande abraço, Alejandro, né, juntos aí há tantos anos, né, e agora mais um momento. André, muito obrigado por sua presença, a palavra é sua, e muito obrigado a todos pela audiência, e até o próximo programa. Na semana que vem, teremos 2 pessoas muito bacanas aqui conosco, representando o San Diego Hotéis, que é o Dr. Rui Araújo e a filha Flávia Araújo, os 2 diretores da San Diego Hotéis. André, muito obrigado.
Primeiro eu agradeço, né, mais uma vez aí o convite de vocês, oportunidade para a gente falar aqui para os nossos colegas e para o nosso público aqui um pouquinho da Tru, né? De fato, a nossa estrutura hoje, né, nós temos ali um escritório em Belo Horizonte, estamos na Afonso Pena ali de frente para o Atom ali, né, temos um andar lá estruturado como uma central de atendimento com o serviço de SDR, né, com a captação de leads de marketing e conversão lá diretamente, uma central que funciona 24 horas, atende todas as ligações de todos os hotéis hoje nossos, né, hoje a gente faz com que o nosso front foque só no atendimento do nosso cliente, é uma estratégia para a gente alavancar os nosso NPS, que hoje de fato, em grande parte das praças onde a gente está sempre entre os 5 melhores hotéis da cidade, né, isso acaba nos ajudando muito nisso. Né, temos um trabalho lá feito em relação a marketing e vendas, né, espetacular. Né, a gente traz resultado, a gente traz tecnologia, a gente traz um trabalho de relacionamento com clientes, uma ferramenta de CRM, contato e segmento com os nossos clientes durante todo o momento, conversão dessas vendas. Né? E eu vejo que né, a gente traça um caminho muito claro aí em relação às operações de timeshare e multipropriedade. Né? Não dá para fugir, não dá para sair desse tema. Quando a gente tem com a gente, né, eu e o Luciano principalmente, quando a gente tem com a gente a figura do Alejandro, né, do Alejandro Moreno, que é uma referência dentro do segmento, né, que a indústria que vem da presidência aí da RCI na América Latina, né, depois à frente da Winda, que é, né, a principal e maior operadora de hotéis aí do mundo, né, e traz com ele uma bagagem aí de 20 anos de experiência dentro desse segmento, que acaba nos credenciando a essas operações que a gente já tem entrado e começado com trabalhos, né, desde trabalhos onde a gente já tem um contrato, o nosso contrato de Sinop lá no Mato Grosso, né, onde vem o Curupi como operação de hotel. Em Tocantins. Em Tocantins. E a gente tem aí um caminho longo aí dentro dessa indústria, né, com grandes novidades. A gente em breve vai trazer para o Brasil grandes marcas de operações, né, grandes novidades para esse segmento que cresce cada vez mais. Né? Fica aqui também o meu agradecimento para o nosso time corporativo, que está lá, que está junto lá, que encara os desafios. Né? Às vezes são empreendimentos que acontecem, nosso time de desenvolvimento está aí, né, coordenado junto, né, com o time, junto com o Luciano e junto com o Alejandro aí também, que acaba captando e trazendo muitos negócios, e a gente tem por missão ali fazer essas conversões e sempre apoiar muito esses times, né? Lembrando que a gente na Tru também acaba assessorando e apoiando muito projetos independentes que muitas das vezes não tem ainda uma solução em relação a revenue, em relação a reservas, em relação a vendas, em relação a marketing, e a gente acaba conectando esse hotel para que eles vai de fato melhorar muito a performance dele em relação a vendas. A operação continua dele, sim, mas a gente acaba conectando esse hotel dentro da nossa estrutura que já é montada, sem ele ter que ter um custo tão alto para fazer uma integração como essa. Se ele fosse desenvolver um serviço, uma central de reservas 24 horas, né, se ele fosse desenvolver um time de revenue e um time comercial, né, ele teria aí um custo muito maior, então a gente já tem isso tudo pronto ali para atendê-los. Muito obrigado, mais André. uma vez. Obrigado, meu amigo. Grande abraço. Até semana que vem. Até mais. Um abraço. Obrigado.